Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como o vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E agora, Jovem Espírita, a mais um programa de todo domingo, de toda semana, feito com muito carinho para a família, para toda a família, mas principalmente para nosso jovem, para todos nós que temos espírito jovem, espírito desbravador. Estamos aqui para falar de escolha viver, de alegria da vida, de como enfrentar esses desafios que estamos vivendo não só nesse momento, mas de algum tempo, né? Que estamos precisando conversar todos os dias, nos apoiarmos uns aos outros nessas questões da depressão, da ansiedade, né? O que a doutrina espírita fala para a gente? Além, é claro, que devemos buscar os profissionais sempre que trabalham nessas áreas, isso é importante. Vamos reforçar, além do CVV, né? Que é um trabalho muito sério, e vamos conversar o que a doutrina espírita tem para nos ajudar, nos auxiliar e nos auxiliarmos uns aos outros. Mas para começar e chamar os nossos convidados mais que especiais, vamos à nossa oração de todo domingo, que é uma música. E uma música de quem? Dele, do Denis Soares. Então vamos lá? Chama a música aí, Ito, por favor. Pode notar que tantas coisas estão fora do lugar. Estende a mão e ganha um não, ou um olhar de pura incompreensão, vontade de se transformar, mas a descrença tenta te desanimar. Boa intenção no coração, então é hora de pensar que se você deixar que o mundo te ilude, faça pensar que é normal, esquecer que a vida além como se tudo fosse a vida material. Veja como é bom saber que essa vida há de ser mera página escrita de um livro imortal. E se pra sempre eu vou viver, hora é de perceber que as coisas desse mundo se explicam no final. Não se perca na ilusão de querer ter a razão,
O que vale nessa vida está dentro do coração. Mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar. Pois se você deixar que o mundo te ilude, faça pensar que é normal, esquecer que a vida além como se tudo fosse a vida material. Veja como é bom saber que essa vida há de ser mera página escrita de um livro imortal. E se pra sempre eu vou viver, hora é de perceber que as coisas desse mundo se explicam no final. Não se perca na ilusão de querer ter a razão. O que vale nessa vida está dentro do coração. Mais do que ter opinião, é tão bom poder deixar que as nossas atitudes possam tudo transformar. Que as nossas atitudes possam tudo transformar. Suas atitudes podem tudo transformar. Isso aí, que coisa linda, né? Maravilhoso essa música de Denis Soares, Livro Imortal. Então, vamos chamar os nossos convidados, né? Denis Soares e Rafael Siqueira participando aqui do nosso programa. E aí, boa noite, minha turma. Tudo bem? Como é que vai, Rafael? Como é que tá, Betão? Boa noite, Joia. Gratidão, pessoal, vocês estarem aqui com a gente. Obrigado por receber o convite aí e vir estar conosco aqui em mais um programa. E agora, Jovem Espírita. Rafael, tenho visto você na internet aí. Falei, deixa eu fazer um convite. Ele de pronto, né, como bom cristão aí, nos acenou positivamente, nos oportunizando estar aqui nesse domingo com a gente, para falar de um tema tão sério, tão importante e tão atual, né? Escolho viver, né? Não ao suicídio, e é o que entremeia isso tudo, né, pessoal? E aí, quem faça uma apresentação, depois eu peço para vocês falarem um pouco. Rafael tá mudo aí, só tirar o mudozinho aí. Opa! Muito boa tarde, muito boa noite, galera. Meus caros amigos do Distrito Federal, meus caros amigos que nos ouvem pelas redes sociais, amigos da FEB TV, amigos do Distrito Federal, das federativas pelo Brasil afora. É uma alegria para mim estar com cada um de vocês. Me chamo Rafael Siqueira, sou trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade Niterói, e a gratidão, pode ter certeza, Denis Soares, meu amigo Betinho, ela é toda minha. Eu quero iniciar dizendo que a gratidão é a memória do coração, e não poderia iniciar as nossas reflexões sem falar do nosso José Raul Teixeira, que é o fundador da nossa casa em Niterói, sem o qual eu não estaria presente hoje. Falar da nossa casa, que esse ano completa 40 anos, e que isso é motivo de júbilo para todos nós. A nossa casa que tem um projeto social, onde hoje são acolhidas mais de 200 crianças que recebem o pão material e o pão espiritual para que possam se tornar homens de bem. E dizer, eu quero, na verdade, contar uma história, porque falar sobre depressão, angústia, falar que nós escolhemos viver, eu poderia entretecer esses 15 minutos iniciais aqui, falando de conceitos, falando daquilo que a doutrina espírita traz para cada um de nós, mas eu quero encaixar tudo isso dentro de uma história, conversando de coração para coração.
conversando com os nossos irmãos jovens. Nós hoje estamos à frente de um trabalho com a juventude espírita na nossa casa, e nós aprendemos a conversar com jovens, entrando na realidade dos jovens. E eu quero contar uma história de um jovem, nascido em Itapiruna, e por cerca de 17 anos de idade, ele que era um jovem muito magro, tinha a cabeça muito grande, ele não conseguia se relacionar com as demais pessoas, ele tinha ideações suicidas, a vida para ele era triste, era uma vida que não fazia qualquer sentido, e ele resolveu, vou me matar. Mas ele não tinha coragem para tomar essa iniciativa, resolveu escrever uma carta para sua mãe, uma carta para o seu pai, despedindo, agradecendo por tudo, e um dia ele tomou coragem, resolveu ir até o vigia por fora da sua casa e perguntou a ele, você poderia me emprestar a sua arma? Porque nesta noite ele iria se matar. Bom, a sorte é que aquele vigia não foi trabalhar na noite e ele não teve acesso àquela arma de fogo, porque aquele jovem naquela noite queria tirar a própria vida, acabou não tirando. E aquele jovem que era tão complicado foi colocado para fora de casa por sua mãe, colocado para fora de casa por seu pai, e acabou tendo que deixar a cidade de Itaperuna para ir morar numa outra cidade, a cidade de Bom Jesus do Itabapuana, com uma velha tia, já idosa, que reservou um quarto para ele. Aquele jovem não conseguia dormir, eram muitas tormentas, o ímpeto suicida lhe batendo a porta, e numa noite, talvez dessas noites decisivas que perpassam a vida de muitos dos jovens que hoje estão nos assistindo, ele olha para a mesa de cabeceira ao lado e encontra um livro. E, por certo, foi um encontro com o livro que era o Livro dos Espíritos. E um fato curioso nesse encontro, meus amigos Denis, meus amigos Betinho, é que o livro estava sem capa, estava sem as primeiras folhas, e vocês poderiam perguntar assim, mas o que tem a ver a história do jovem com o livro estar sem capa? É que a mãe do jovem era muito católica, e na sua condição de catolicismo, ela não gostava que o filho se envolvesse com aquilo que ela considerava coisas do diabo, coisas que não engrandeciam, mas como o livro estava sem capa, ele não leu o Livro dos Espíritos. Então ele começou a ler. Ele leu sofregamente aquele livro, perpassando pela primeira página, que fala de Deus e das causas primárias, ganhou a segunda parte, que fala dos espíritos e do mundo espiritual, ganhou a sua terceira parte, que fala das leis morais, ganhou a quarta parte, que fala das esperanças e consolações, mas foi uma frase, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, que chamou bastante a atenção daquele jovem, porque a frase dizia assim, e eu quero que cada um de vocês pense na frase que aquele jovem leu, o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo, as angústias, os medos, as depressões, as ideações suicidas, todas as dores, todos os sofrimentos que nos visitam, como testes ao aprimoramento, como provas transitórias, porque se saber suportá-las, se tiver coragem, se conseguir granjear a alegria de viver, ele perpassará tudo isso e granjeará, adquirirá, conquistará dias de paz. E aquilo foi um verdadeiro encontro com o Livro dos Espíritos, com a doutrina espírita. Depois de um determinado tempo, aquele jovem retorna a Itapiruna pensando, vou me tornar espírita. E ele um dia, passando numa rua, a rua 10 de maio, ele olha, grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, e uma voz lhe diz assim à cabeça, entra. Mas ele lembra-se de sua mãe, não vou entrar. Entra, meu filho, dizia a voz na cabeça dele, não vou entrar. Até que ele, lembrando um personagem do Zorra Total, que vocês, os meus amigos jovens, ou os meus amigos jovens há mais tempo, porque tenho certeza que muitos hoje estão nos escutando, os amigos da juventude ou os amigos da maioridade, da terceira idade, ele ficou igual aquele personagem do Flávio Silvino, pezinho para frente, pezinho para trás, porque ele entrava, ele saía, olhava para um lado, olhava para o outro, tenho certeza que quem o observava pensava assim, olha, esse rapaz deve estar maluco, porque ele fica entrando e saindo, até que um dia ele entrou. E entrando lá, ele encontrou outros jovens que não olhavam para o tamanho da cabeça dele, que não o chamavam de filé de borboleta, ou outros
ou outros adjetivos, porque hoje nós chamamos bullying, mas na época não tínhamos essa forma de chamar bullying, era zoação e outras coisas mais. Eram jovens que compreendiam o seu papo, que não consideravam o seu papo quadrado, e jovens que agasalharam e aquelas ideações suicidas, aqueles medos, aquela agonia, aquela angústia, aquela ideação suicida, ela foi amainando. E é bem certo que na casa espírita, ele foi encontrando a alegria de viver, e na própria casa espírita, naquele que nós chamamos o tratamento espiritual, ele recebeu a recomendação: meu filho, tu hoje encontras-se com Jesus para reafirmares o teu compromisso. Trabalharás no espiritismo, mas também deves ir no médico, porque os psicólogos, porque os psiquiatras são enviados de Deus e tu precisas te reajustar nos dois flancos, o flanco material e o flanco espiritual. E ele começando as duas terapêuticas, a terapêutica espiritual e a terapêutica medicamentosa, ele conseguiu se rearranjar, fez amigos, conseguiu passar num concurso, hoje trabalha no Banco do Brasil, encontrou-se com aquela que é a grande esposa, companheira dos seus dias, que atende pelo nome de Gabriele. E ele tem grande orgulho disso, porque Gabriele é o mesmo nome da esposa de Allan Kardec, Dona Mélie Gabriele Boudet. E o Banco do Brasil um dia transferiu aquele jovem para a cidade de Niterói, para trabalhar numa rua chamada Moreira César. E como ele se afastou temporariamente do espiritismo, afinal, trabalhava no banco das 9 da manhã até as 9 da noite, a época não tinha ponto eletrônico, ele começou a ser visitado pelas dificuldades novamente. Começou a ter desmaios dentro do banco, começou a ser visitado pelas moléstias psíquicas, pela depressão novamente. Só que essa depressão vinha de uma forma não apenas mais através da ideação suicida, mas através de transes, que os médicos do mundo chamavam de transes esquizofrênicos. O certo é que ele tombava o chão. E o gerente da agência do Banco do Brasil, em Niterói, chamava a ambulância. Mas ele caiu uma vez, caiu duas vezes. Num determinado momento, ele era o único funcionário da agência que tinha dois tipos de vale. O vale transporte, que todos os funcionários tinham, e o vale ambulância, porque em 2 meses a ambulância foi retirá-lo da agência 3 vezes. E o gerente pensou, eu não chamo ambulância mais, porque a agência não tem dinheiro para pagar toda a ambulância vindo todo mês. E aquele jovem começou a ser levado para o hospital pelo SAMU. E chegava no hospital, ele logo se recuperava, porque aquele fenômeno era um fenômeno obsessivo, que depois ele veio descobrir que também era um fenômeno de uma mediunidade que desabrochava. E um dia, ele saindo da agência do Banco do Brasil, começou a caminhar, e a mesma voz que havia lhe convidado em Itapiruna para entrar no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, agora lhe leva, caminhando 2 quilômetros, a um outro lugar, chamado Sociedade Espírita Fraternidade. E ele entra, era uma quarta-feira de noite, 20 horas, e um orador espírita, da cor mais bela que nós temos, a cor negra, com olhos verdes, que pareciam 2 esmeraldas, falava sobre a felicidade. E foi amor à primeira vista. Um resgate do amor ao Espiritismo, um resgate do amor a Jesus, um resgate do amor à fraternidade e a José Raul Teixeira. Porque aquele jovem conversou com Raul Teixeira e Raul Teixeira lhe disse assim, filho, nós estávamos te esperando. A fraternidade te aguardava para que você pudesse enfileirar as nossas filas de trabalho e trabalhar no bem. Hoje te encontras novamente com Jesus fora da cruz das religiões tradicionais, para que possa demonstrar os teus anelos de transformação. És visitado pela depressão, és visitado pelas angústias, pelos medos, aqui encontrarás a pacificação para o teu espírito calcinado pelas dores pretéritas. É bem certo que ainda precisarás das terapêuticas do mundo, mas aqui encontrarás a alegria e a paz de viver. Trabalhe. E aquele jovem trabalhou.
trabalhou no trabalho assistencial, junto aos sofredores do mundo, trabalhou na livraria e hoje se encontra trabalhando na oratória espírita, trabalhando com os jovens, falando de Jesus e falando do espiritismo aos corações juvenis, aos corações dos jovens há mais tempo, aos corações doloridos desses tempos de pandemia, desses tempos de quarentena, desses tempos que o livro Obras Póstumas nos fala que são tempos de transição planetária, são tempos que nós caminhamos para o mundo de regeneração e que esses sinais dos tempos, onde as dores se fariam mais fortes, seriam categorizadas por dois fenômenos: o aumento das problemáticas psíquicas e o aumento do número dos suicídios, para que os espíritas pudessem agasalhar-se uns aos outros, ajudar aqueles que aportam as casas espíritas e refletir no nosso compromisso com Jesus, refletir na nossa tarefa de fazer o bem, de viver a paz e de ajudar-nos uns aos outros, porque a dor do outro é a nossa dor. E se hoje os psicólogos, os psiquiatras falam de uma quarta onda de adoecimento, a onda do adoecimento psíquico, a doutrina espírita vem na feição do Consolador prometido, nos dá a alegria de viver. Se é essa proposta que redime os nossos espíritos e mostra o caminho para a paz, para a saúde e para a autotransformação. Aquele jovem que eu contei a história dele responde pelo nome de Rafael Siqueira. E eu me apresentei por aquela história porque eu quero conversar com vocês hoje, não como alguém que traz uma lição, não como alguém que reproduz aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, porque nós, os espiritistas, aprendemos uns com os outros. Eu hoje estou aqui na condição de quem troca experiências. Eu quero trocar experiências com cada um de vocês, porque a minha dor eu transformei em propostas de superação. E eu quero que hoje a dor de cada um de vocês possa se refletir nas nossas falas, para que juntos nós encontremos soluções, sabendo que a doutrina espírita é um sol da imortalidade que reflete o Evangelho de Jesus para os dias da nossa atualidade, dos nossos dias contemporâneos. Eu escuto Divaldo Pereira Franco dizer aos nossos corações que quem encontrou o Espiritismo não encontrou a rota do tesouro, mas encontrou o próprio tesouro. Vamos então, meus amigos, amigos do Distrito Federal, amigos que me ouvem pelas mídias sociais, refletir que nós temos um tesouro na mão. E se hoje nos visitam as ideações suicidas, se hoje nos visitam os medos, as angústias, a depressão, possamos nos tratar com a medicina do mundo, que Deus propicia que chegue até nós, mas possamos beber das águas lustrais do Espiritismo, que é Jesus retornando para ser o amigo de todas as horas. Agora, passo a palavra ao Betinho, ao Denis, e depois vamos conversar, que viemos para isso, para conversar, para escutar e achar juntos propostas, encontros e nos abraçar, ainda que virtualmente. Eita, já começamos forte aí, né, Denis? Bacana demais, amigo. Deixa eu só... A gente fica aqui na pressa, né, na questão dos programas aqui, a internet estava oscilando minha aqui, mas agradecer a FEB TV, né, que está aqui com a gente, o Facebook da FEB TV e a FEDEF, nossa casa aqui do Distrito Federal. Não esqueça você que está nos ouvindo aí, onde você está, de fazer sua participação aqui, abrilhantar o nosso momento, se junte a nós aqui, onde você estiver, na cozinha, na sala, né, no quarto, coloca no chat a pergunta de vocês, a dúvida de vocês, o que vocês gostariam que o Denis e o Rafael falassem para vocês um pouquinho aqui. Denis, agora um pouco da sua opinião, né, da sua explanação a respeito desses assuntos. Amigo, bom demais. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui, Rapaz, me deu uma sede agora, peraí que eu preciso tomar uma água aqui. Eu conheço esse copo aí. Conhece esse copo, amigo? Copo aqui da Coisa. Isso aqui foi que ano?
2017, eu acho, né? Eu acho que é Pode 2017. ser, amigo. Não me aperta assim, não. Não me aperta assim, não. O povo da comunicação que cria esses trem Pronto. bonito aí. Junto com minha Nós, esposa, Juliana. Ela deve saber. Minha esposa deve saber. ela deve saber, depois você vê com ela. Temos dois aqui. Tem esse, tem um branquinho transparente. Foi difícil de comprar, viu? Só consegui comprar porque a gente chegou, né? Mas estou brincando, porque é para, mais uma vez, dar um alô para todos os amigos queridos aí do Distrito Federal, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas já morei em Brasília, já morei em Goiânia, estou aqui agora nas Alagoas, mas graças a Deus continuo com todos esses amigos aí, dos eventos, dos encontros, e sempre que a gente pode, a gente está reunido pensando nas coisas da vida, né? Então eu estava aqui ouvindo o Rafael contar essa história, pensando nesse jovem que ele estava contando a história, e como é bom a gente contar a história, como é bom a gente colocar para fora, como é bom a gente se ouvir. A primeira coisa que eu penso quando eu penso no movimento espírita é um lugar em que eu estou com pessoas que vão me ajudar a pensar as coisas da vida, tendo por paradigma os objetivos que estão pautados pelo Evangelho. Mas, gente, sabe o que eu acho muito interessante nessa história toda? É que a vida é um pouco doida. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, não. Mas eu acho a vida meio doida, assim. De vez em quando eu brinco, né? Com algumas pessoas mais próximas. Não sei se vocês já viram aqueles programas que mostram a vida animal. Aí mostram os bichos lá, a natureza, e as coisas mais loucas que acontecem ali. Aí eu gosto de brincar e falar assim, rapaz, parece que Deus é meio doido, né? Mas isso é uma brincadeira para dizer assim, o mundo tem tanta coisa interessante, tanta coisa que a gente parece que não domina, que a gente ainda não entende, vai tudo tão além. Ou então, outra coisa que eu gosto também de ver na internet, de ver na TV quando eu posso, são aqueles programas que falam do universo. Aí a gente para estudar o universo e a gente percebe que o universo ele é enorme, que ele não tem nem como falar qual que é o tamanho, e tem bilhões e trilhões de estrelas e não sei quantas galáxias, e é uma coisa assim incrivelmente grande e repleta. Por que é legal pensar nisso? Porque talvez isso nos ajude a repensar como a gente se vê dentro do universo. Que é uma coisa muito engraçada. Ao mesmo tempo em que, se a gente parar para pensar, a gente é um negocinho muito pequenininho de algo muito grande, da obra da criação, que é uma coisa assim imensa e tal. Ao mesmo tempo, a gente é uma coisa muito grande, a gente é insubstituível. Ninguém, meus amigos, ninguém nunca poderá substituir nenhum de nós. Eu gosto de brincar que se um dia, né, o chefe vier mandar a gente embora e ele falar assim, olha, eu não quero mais um funcionário como você. A gente pode falar assim, você pode arrumar até um melhor, mas igual a mim você não vai conseguir. Pode ser até melhor do que você quer, mas uma pessoa não é igual a outra. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente começa a perceber que o que nós somos para o mundo, o que nós somos para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos amigos, para os nossos familiares, é insubstituível. Claro que a gente tem muita coisa para se aperfeiçoar. Eu tenho um monte de coisa que eu quero me aperfeiçoar aqui no hoje. Imagine pensando no total da existência. E eu acredito que seja assim para todos nós. Mas é muito gostoso saber que nós somos insubstituíveis. Aquela ideia que Jesus fala, né, segundo a qual nenhuma das ovelhas se perderá, ela é muito interessante. Porque, por mais que o universo tenha esse tamanho todo, Deus sabe de cada um de nós. Jesus, como pastor que está aqui cuidando de nós, ele está atento à situação de cada um de nós. Porque, galera, nós vivemos muitos conflitos, né? No momento, nós estamos vivendo, além dos nossos conflitos habituais, estamos vivendo o conflito do vírus. Então, o vírus é um negócio de um tamanho que a gente não tem nem como ver. O pessoal fica com um tal de microscópio eletrônico aí, que eu não sei nem como é que funciona. Diz que enxerga o vírus, vê o que ele faz, que ele entra na célula e toca o terror dentro da célula lá. E aí a gente passa mal, a gente fica doente, é uma coisa muito difícil de viver, de enfrentar. Mas, por outro lado, quem está colocando as dificuldades aqui na vida é aquele mesmo que nos deu a própria vida. E aí surgem algumas dicotomias muito interessantes da nossa existência. Quer ver um exemplo? Bom, se Deus
pode tudo, por que ele deixou o vírus vir? E se ele pode tudo, por que ele não trouxe a vacina? Bom, se Deus pode tudo, por que ele nos deixa sofrer? E por que ele não fez as coisas mais fácil, em que eu pudesse viver a vida sem tantas dores no meu coração? A melhor resposta que eu já encontrei sobre essa questão é mais ou menos assim: olha, de fato, Deus é algo que a gente não consegue nem imaginar muito bem o que é, e pode tudo, tem todo o poder, é onipotente. Mas muito mais perfeito do que fazer uma criação perfeita é Deus ter nos feito perfectíveis. Vou falar essa ideia de novo, porque ela é um pouco complexa. Bom, às vezes a gente pensa assim, por que Deus já me fez perfeito? Ia ser tão mais prático, né? Eu já não sentiria dores, problemas, raivas, os conflitos não existiriam, e eu seria feliz só o tempo todo. Por que Deus não fez assim? E aí, alguns companheiros vão dizer isso para nós. Olha, mais perfeito do que fazer algo supostamente perfeito é fazer algo perfectível. É os filhos da criação serem feitos de alguma forma à imagem e à semelhança de Deus, capazes de se aperfeiçoarem por si mesmos. Eu sei que essa ideia não resolve os nossos problemas agora, mas ela é uma ideia muito bonita. É muito bonito a gente pensar que nós recebemos a vida como uma oportunidade de, pelas nossas próprias conquistas, por meio das nossas próprias vivências, nós nos encontrarmos com a melhor versão de nós mesmos. Eu gosto muito de uma música feita no Distrito Federal, por um muito famoso nascido no Distrito Federal, que é o Renato Russo. E ele fala assim em determinado momento: provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. E eu acho que é muito natural a gente viver isso. Sabe por quê? Porque nós somos muito questionados. Outra coisa que eu gosto de brincar com a galera é assim também. Olha, se você tem amigos, você não precisa de inimigos. Isso é uma brincadeira para dizer assim: os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nos amam, que gostam de nós, muitas vezes são os primeiros que nos mostram os nossos defeitos. Daí a brincadeira, né? Se você tem amigos, para que inimigos? Os amigos já fazem a função. E às vezes, a gente dentro de casa entra em conflitos porque nós estamos lidando com pessoas que conhecem os nossos defeitos, trazem eles à tona, nos colocam em xeque, duvidando dos nossos propósitos, duvidando das nossas capacidades. Às vezes isso acontece dentro de relacionamentos, às vezes isso acontece nas nossas relações familiares. E por mais que nós também recebamos muito carinho, ou pelo menos algum carinho, por mais que a gente reconheça as coisas legais da vida, tem hora que a pressão das coisas que não estão legais se mostra muito pesada. E aí tudo que a gente quer é provar para todo mundo que a gente não precisava provar nada para ninguém. Só, meus amigos, que aqui é que entra talvez a chave, a resposta, a reflexão mais importante para isso. Quando nós nos deparamos com as dificuldades, com as oposições, com as dificuldades íntimas, porque é claro que os conflitos podem ser externos, mas eles podem ser internos. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente não está sentindo que a gente tem forças para enfrentar, para lutar, para se manter ali na luta. Mas o evangelho, às vezes a gente interpreta ele de uma forma errada. Às vezes a gente fala, a religião não me ajuda, evangelho é até legal, mas isso aqui não está resolvendo o meu problema. E sabe por quê? Porque a gente costuma utilizar a religião como se fosse do panorama atual. Então, imagine aqui nas minhas mãos, fosse o nosso panorama de hoje. Ele está com muitos problemas, muitos desafios, muitas dificuldades. E nós não estamos conseguindo viver aqui. Está difícil. A vida está dura. E aí, o que a gente espera? A gente espera respostas que modifiquem isso, que façam isso fazer assim, por exemplo. O problema é que essas respostas que a gente está querendo são respostas que vão mexer em objetos externos. As respostas que parecem mais fáceis, a nossa expectativa, a nossa esperança é de modificar o panorama, o que está lá fora de nós. Quando o que o Evangelho nos oferece, na realidade, não é isso. O que o Evangelho nos oferece é uma mudança de perspectiva. É uma outra forma de ver.
eu vou tentar dar mais um exemplo aqui. Imagine esse lindo copo aqui, né, da Cogedef, nosso encontro. Eu não sei como é que vai ser a Cogedef esse ano, eu não sei se o Virinho vai deixar, como é que vai ser, depois o Betinho conta aí, né? Que eu estava até com esperança de ir, né, Betinho? Eu sempre tenho essa esperança no meu coração. Eu estou vendo aqui do lado de cá o copo, eu não estou vendo escrito Cogedef, porque só tem aqui nesse lado. Então, eu estou olhando aqui para esse copo, e vamos dizer que os problemas da minha vida fossem que o copo aqui não tem nada escrito. E eu quero uma solução que mude o copo. Mas, amigos, mudar o copo não está nas minhas mãos, porque eu não sei fazer nada de plástico, viu? E nem sei escrever aqui, fazer esse silk bonitinho. A solução não está em modificar isso aqui. A solução está em eu conseguir modificar a minha posição, e aí eu vou vir aqui junto com vocês, e na hora que eu mudo o meu paradigma de observar, eu vou ver o que eu queria, que aqui está escrito Cogedef. Talvez o Renato Russo não soubesse disso, mas provar para todo mundo que a gente não precisa provar nada para ninguém não é fazer grandes realizações aqui na vida material. É ter uma outra compreensão daquilo que é realmente importante aqui. Acontece que a nossa vida está completamente dominada pelas ilusões. Aquelas coisas que a gente acredita que são necessárias para a gente alcançar alguma tranquilidade. Então, normalmente, nós nos sentimos mal, por quê? Porque nós sentimos que não estamos conseguindo superar as expectativas que as pessoas têm sobre nós. Parece que nós estamos decepcionando os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos. Nós muitas vezes nos sentimos mal, por quê? Porque nós não conseguimos superar as nossas próprias expectativas, e aí vem o convite. Espera lá, e se as nossas expectativas estiverem erradas? E se as expectativas que as pessoas têm sobre nós, elas estiverem um pouco nubladas, um pouco equivocadas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muitos amigos que vivem dilemas no campo da sexualidade. E há 30, 40, 50 anos, se você se via sem querer viver a sexualidade da forma convencional, você provavelmente não teria nem coragem de dizer isso. E hoje, ainda continua sendo muito difícil. Veja, eu não estou dizendo, eu não quero entrar aqui no campo de se eu vivo uma situação, o que eu devo fazer. Não é essa a questão. A questão é que, às vezes, as pessoas têm uma expectativa, por exemplo, que nós nos casemos com uma pessoa do outro sexo, tenhamos uma família com filhos, que nós tenhamos um emprego tradicional, mas, às vezes, essas coisas, pelo menos no momento da vida, nos sufocam. Nos sufocam. Porque a gente precisa se visitar por dentro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter a tranquilidade para identificar o que está dentro de nós, para que a gente possa se aceitar. Mas as pessoas lá fora, muitas vezes, estão cobrando de nós. Quantas pessoas eu conheço que fizeram um curso, por exemplo, um curso superior, só por cobrança da família? Pessoas que às vezes queriam estudar um outro curso, a pessoa quer ser fotógrafa, ela tem essa capacidade artística de ver as coisas, de enxergar o mundo, mas sente uma pressão para não trabalhar com arte, porque isso aí não vai te dar um futuro. Bom, eu imagino que a gente tem que ouvir os conselhos que as pessoas estão nos dando com muita atenção e muito carinho. Normalmente, as pessoas estão nos dando esses conselhos justamente porque elas não conseguiram viver as possibilidades que elas tinham para a vida também. E elas se sentiram pressionadas a pensar, por exemplo, na manutenção, na vida material em primeiro lugar. A gente entende isso, a gente acha isso muito bacana e é importante para todos nós. Mas nós temos que tentar fazer as nossas próprias escolhas. E para a gente fazer as nossas próprias escolhas, a gente não precisa do conflito. Quando o conflito entra, tudo fica mais difícil. Pode ser o conflito interno ou pode ser o conflito externo. Mas a boa notícia é que nós temos amigos, ambientes como a mocidade, como o encontro de jovens. Nós temos livros, nós temos notícias, informações, como o próprio Evangelho, em que o próprio Jesus vira e fala assim, olha, a felicidade não é deste mundo. E o que ele quer dizer com isso? Que nós não devemos procurar a nossa própria felicidade? Não. Ele quer apenas dizer que é natural que a vida não seja apenas um mar de felicidades, mas que ainda assim
nós podemos continuar lutando pela nossa própria felicidade, porque se a felicidade plena não é deste mundo, existe a vida eterna, uma vida longa. A gente, às vezes, pensa assim, nossa, como será que vai ser minha próxima reencarnação? Ou como será que foi minha última reencarnação? E mesmo pensar isso é muito difícil. A gente está muito focado no agora. E quando a gente conseguir mudar o paradigma, igual o exemplo que eu dei para vocês aqui do copo, e focar no fato de que a vida vai muito além, e aí a gente vai começar a pensar assim, e daqui a 10 vidas, como é que será que eu vou estar? E daqui a 1000 vidas, quais serão os meus problemas e as minhas conquistas? A gente vai perceber que a oportunidade de estarmos aqui vivos, usufruindo da alegria que é viver reencarnado na Terra, apesar de todos os problemas que nós temos aqui, é uma oportunidade inigualável, que nós vamos utilizando para nos prepararmos para a próxima, para a próxima, para a próxima, e cada degrauzinho que a gente sobe, bem devagarzinho, nos deixa um pouco mais tranquilos, um pouco mais serenos, e nós estamos subindo essa escadaria toda de mãos dadas. É como se a gente estivesse vindo todos juntos. Agora, vai acontecer que, às vezes, um de nós vai dar uma tropeçada, a gente vai puxar esse amigo, e é isso que os nossos amigos espirituais fazem conosco, nos ajudando nos momentos de dificuldade, sendo aquela voz que nos dá o foco para seguir a coisa certa no momento de tensão. E todo mundo que já passou por uma situação de dificuldade, de desestímulo em relação à vida, depois conta grandes feitos. E a maioria dos homens que fizeram os maiores feitos da humanidade tiveram momentos terríveis. A maioria dos homens e mulheres que são os nossos grandes exemplos tiveram momentos em que tudo pareceu que ia dar errado. Viveram situações em que pensaram em largar tudo ou que se sentiam totalmente perdidos, não sabiam o que fazer. Mas quando conseguiram resistir e conseguiram enfrentar, encontraram coisas que nem podiam imaginar e deixaram para todos nós um legado. Eu tenho certeza que muita gente hoje, sabe, Betinho, que às vezes está desanimado, pensa que não sabe o que fazer da vida, vai deixar um legado para a gente no futuro. E sem querer, querendo, vai acabar provando para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém, porque todo mundo tem dentro de si a centelha divina e uma luz muito grande para brilhar. Quando a gente entende isso, a gente trabalha, a gente luta e permite que a luz que vem de Deus reflita em nós, fazemos coisas incríveis no mundo, e é isso que eu espero que todos nós possamos continuar perseguindo até que nós alcancemos a iluminação que desejamos. É ou não é, meu amigo Beto, meu amigo Rafael? Digam aí. Ah, é isso aí, Denis. Que legal. Só registrar aqui que nós estamos com amigos de Curitiba, Maracanã, ali no Rio de Janeiro, Aracaju, Niterói, Campina Grande, Recife, Guarapimirim, no Rio Grande do Sul, Bagé, Uberlândia, Sapucaí, São Paulo, Itajaí, Caçapava. Olha aí, tem um povo bacana aí assistindo vocês aí. E uma Bacana coisa demais. uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, que nós trouxemos os nossos 2 amigos que estão aqui, mas que nenhum dos dois aqui é médico, né? E aí, essas questões médicas, psiquiátricas, tem pessoas adequadas para isso. O que nós queremos aqui com essa live, que é uma provocação sincera de todos nós, o que a doutrina espírita pode nos ajudar, mas jamais devemos nos afastar desses profissionais. Né, Rafael? E aí, para ajudar nisso, tem uma pergunta aqui do Vinícius, ele fala de uma síndrome. Mas vamos falar das doenças. O que o Espiritismo pode nos ajudar nas doenças? Tem um capítulo lá do Evangelho, tal de Bem-aventurados os aflitos, alguma coisa nesse sentido aí, Denis e Rafael? Com certeza. Denis, eu queria dizer que eu sou seu fã, sabe? Ah, amigo, você é muito, muito gentil comigo, puxa vida. Betinho, estou te conhecendo hoje. É um prazer e uma alegria, viu, Betinho? E eu quero abraçar esses companheiros do Brasil afora, companheiros do Rio Grande do Sul, companheiros aqui da minha Niterói, companheiros das Minas Gerais. Esse Brasil tem o tamanho de um continente, o formato de um coração.
como nos diz Humberto de Campos. Então, que possamos nos irmanar nesse coração. A doutrina espírita, gente, podem ter certeza, eu não sou médico, sou advogado e estudante de psicologia. Ela, referendando o que nos diz a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que não existem doenças, existem doentes. Nós adoecemos porque nós nos desvinculamos do nosso grande compromisso, e aqui eu faço uma propaganda de uma grande música do Denis Soares, que agasalha a minha família, que eu gosto muito, que é aquela, Denis, Apenas Amar. Nós nos desvinculamos dos nossos compromissos de amor. Todos nós temos compromissos perante a consciência cósmica, perante as leis morais. Nós nascemos para ser úteis, nós nascemos para fazer curvas de ternura para com as pessoas, nós nascemos, tal qual nos diz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos tornarmos homens de bem, para cumprirmos as leis de Deus na nossa vida do cotidiano. O que acontece muitas vezes, Betinho e amigos pelo Brasil afora, nós nos desviamos dessa lei maior, lei de amor, de justiça e de caridade. Aí vem aquilo que São Francisco de Assis chamava de a amiga dor, a amiga doença, que não se traveste de uma punição divina, porque não é uma punição. Deus é um Pai que nos ama durante todos os momentos. A doença vem até nós para que nós nos reajustemos, para que nós ressignifiquemos as nossas vidas, os nossos propósitos, e para que nós possamos modificar o nosso olhar para os fatos da existência, com novas tintas, com novas cores, aprendendo a caminhar conforme as propostas de Jesus, as propostas dos benfeitores espirituais. A doença, então, que vem no nosso corpo, que atinge os nossos tecidos, as nossas células, ela nasce no nosso espírito imortal. Nossos espíritos ficam doentes, e para drenar essa energia deletéria, surgem as doenças no corpo, para que nós possamos aprender a caminhar de acordo com a lei do alto. E nos diz um grande pensador da antiguidade, de nome Juvenal, o romano Juvenal, mens sana, corpore igualmente sano. Ou seja, se eu consigo elevar o meu espírito, perfectibilizando-me nos ideais nobres, nos ideais que me ligam ao alto, eu conseguirei ser saudável. E ainda se a doença me visitar, eu conseguirei me tornar são num espaço de tempo menor. Então depende de cada um de nós escolher saúde ou escolher doença. O que acontece muitas vezes é que pelo curso da encarnação eu venho escolhendo um caminho que me distancia das leis, que me distancia do alto. Aí vem a doença para que eu faça o caminho de retorno. É bem interessante que as nossas religiões tradicionais, do qual muitos de nós viemos, trazem uma palavra que é mal compreendida pelas pessoas, que é a palavra pecado. A palavra pecado vem do grego, que quer dizer desviar da rota. Vem do grego amartia, e amartia quer dizer desviar da rota. Ou seja, quando eu me desvio da rota, eu preciso das dores, das dificuldades, para que eu possa volver à rota do bem, volver à rota do amor. E muitas vezes essas dificuldades que vêm até mim se dão na forma de doenças. Então, agradeçamos as doenças, não agasalhando, mas como propostas terapêuticas para que nós possamos nos elevar. E quando elas vierem até nós, possamos nos valer de duas propostas. A proposta do mundo, de acordo com os médicos, os exames, as terapias e de acordo com as propostas da doutrina espírita, que nos oferece um sem número de terapêuticas para a nossa alma. A terapêutica do passe, a terapêutica da água fluidificada, a terapêutica do estudo espírita, através do qual ressignificamos os nossos pensamentos, as nossas propostas, a terapêutica, porque quando estamos numa casa espírita, e nós sabemos que muitas vezes nossas doenças se dão pelo flanco da obsessão, que são mentes que não nos perdoaram, que vibram no mesmo diapasão do nosso, que jogam energias deletérias, que estão junto de nós nos perturbando. Quando estamos na casa espírita, esse processo que é feito sem a presença daquele que está doente, em reuniões preparadas para isso, o processo que chamamos de desobsessão também possibilita que nós
galguemos a saúde que tanto carecemos. Mas a principal forma de encontrar a saúde é volvendo a rota, nos transformando moralmente e praticando a caridade. Eu gosto muito de relembrar de um desenho, que é um desenho que talvez os jovens há mais tempo vão se lembrar. E quem não se lembrar, pode ir na internet, porque lá nós encontramos o desenho que falava do Lip e do Hard. E quando eu falo isso para os jovens de hoje, na minha mocidade, ou para as crianças, nas nossas comerges, nas nossas semanas espíritas, e foi numa comerge, através de um concunhado meu, o João Vitor Ferreira, que eu conheci Denis Soares. Não fui me apresentar, mas pude gostar de suas músicas, comprar o seu CD, Viajante do Universo, e curti-lo até hoje. E esse desenho tinha uma hiena que chamava Hard, que vivia reclamando: ó dia, ó céu, ó azar. E vivia o jacarezinho agradecendo: mas, Hard, o dia está tão bonito, as pessoas são tão boas, nós é que definiremos o que vai na nossa casa mental. E definiremos o quanto de saúde, o quanto saudáveis e o quanto de doença nós teremos. Depende de cada um de nós. Depende dos olhos que depositamos no mundo e depende, sobretudo, dessa proposta de retorno às leis morais, dessa proposta de religarmos. Por isso a palavra religião quer dizer religar-se a Deus e aos propósitos do alto. Vou deixar um pouco o Denis falar, Betinho, porque senão eu falo até amanhã. Não, eu só ia falar o seguinte, que esse desenho aí não é do meu tempo, não. Nunca ouvi falar, porque eu nasci muito recentemente agora. Deve ser do tempo do Betinho aí. Betinho que conhece esse negócio. Ah, Denis. Você quer outra pergunta? Ou você quer falar alguma coisa dessa? Não, é você que comanda aqui, bicho. Eu não comando nada. Eu só ia falar que, de fato, eu tive lá na Comerge. Eu acho que no ano que eu fui, porque eu acho que migra um pouquinho de cidade, não é, Rafael? É o polo. De cidade. Nós nos encontramos em Bom Jesus do Itabapoana. Bom Jesus, foi muito gostoso, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem umas coisas simples assim da vida que elas dão uma energia muito grande para a gente. Então, o Betinho sabe o tanto que a COGEDEF, que é o correspondente aí do Distrito Federal, apesar de não ser um encontro de carnaval, faz diferença na vida da gente. Então, às vezes também, nessa dificuldade toda, a gente tem que abrir os olhos para aquilo que recarrega as nossas baterias. Nosso celular precisa de bateria, não precisa? A gente também precisa, poxa. Então, a gente tem que investir nessas coisas, a gente tem que se ajudar. Mas era só isso, viu, Betão? Diga aí, você no comando. Aguarde que nós teremos a nossa COGEDEF virtual, sim, amigo. Beleza. Vamos, já começamos nossas reuniões. Temos que aproveitar esse meio, né? O que nós estamos tendo agora, nesse momento, e que veio no momento para a gente aprender mesmo. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui fazendo essa live, né? Olha que coisa linda. Estou juntando um de Alagoas, o Rafael está no Rio, não é isso? Estou em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Niterói. E eu aqui no Distrito Federal. Então, é uma coisa linda de se ver, né? Betinho, parece que na pandemia já fez umas 1000 horas de live já. Tem uma pergunta aqui bem propícia, porque vai falar de justiça. Eu acho que os dois mexem com justiça, não a divina, mas a justiça. Essa a divina não é para o nosso bico, não. Mas a pergunta da Mariane Lima: como se dá a relação justiça divina, justiça social? Vai lá, nossa, Rafael, a Mariane está querendo que a gente faça aqui um tratado, né, de alta complexidade. Então, eu já vou começar dizendo que eu não sei responder essa pergunta, não, mas nós vamos tentar chutar alguma coisa aqui, né? Vamos tentar chutar alguma coisa. Olha, pessoal, eu acho isso muito interessante. Uma ideia que eu também pensei ao longo do dia de hoje, que eu gostaria de compartilhar aqui, acho que tem tudo a ver com essa pergunta, é o fato de a gente pensar se, apesar de todos os desafios... eu vou dizer para vocês, eu acho que o nosso mundo está doido. O mundo está muito doido, está muito difícil a gente se compreender no mundo, porque o mundo está mudando rápido demais. E a gente se desconectou de coisas que eram consideradas essenciais até muito pouco atrás. Se a gente pensar na história da humanidade, 10 mil anos, assim, das civilizações que
geralmente são estudados até chegar nas civilizações atuais, passando lá pelos egípcios, e depois por todas aquelas outras civilizações que deram origem aos gregos, pegando aquela civilização, né, ocidental nossa, e também os chineses e tudo. O grau de mudanças que a gente hoje, ele é sem precedentes. E a gente fica muito ansioso com isso. Eu gosto de pensar assim, talvez seja a primeira reencarnação da nossa existência que a gente está lidando com muitas coisas. Por exemplo, comunicação em tempo real. A gente está aqui, meus amigos, se preparando para quando a gente for um espírito bem evoluído lá no plano espiritual, se comunicar na velocidade do pensamento. Mas ninguém aprende de uma hora para outra. Primeiro a gente tem que fazer aqui, é live, é celular, liga, aí a gente já não está aguentando, atende um telefone, toca o outro, é um negócio muito confuso. Mas isso tudo mexe com a nossa rotina. Há 30 anos, a vida era muito diferente. E essas mudanças são boas ou são ruins? A resposta, geralmente, é assim. Depende. Depende do que a gente vai ser capaz de entender das mudanças e o que a gente vai ser capaz de fazer com elas. Vocês não tenham nenhuma dúvida que todas as nossas leis humanas mais evoluídas, elas estão absurdamente conectadas com o Evangelho. Todos os preceitos que nós temos hoje, de dignidade da pessoa humana, respeito de umas pelas outras pessoas, proteção, valorização da vida em todos os aspectos, tudo que foi se constituindo, direito das mulheres, direitos sociais em geral, são conectadas de maneira muito direta com as inovações que Jesus trouxe no Evangelho. Algumas inovações de Jesus no Evangelho e algumas ideias que já constavam lá na lei antiga, dos povos antigos, e que vão sendo aperfeiçoadas e vão sendo trazidas até aqui hoje para nós. Então, quando nós pensamos em justiça social, nós pensamos na nossa necessidade aqui no mundo material de acordo com a nossa capacidade, os nossos instrumentos, proporcionarmos um mundo mais equilibrado. Olha que coisa linda as palavras que estão escritas aí na blusa do Rafael. Depois ele vai mostrar para a gente, vai ler, porque são pressupostos, postulados totalmente compatíveis com o Evangelho e totalmente compatíveis, por exemplo, com a nossa Constituição, ou com a Constituição norte-americana, ou com a Constituição de qualquer país do mundo, até da Coreia do Norte. A Constituição da Coreia do Norte também defende esses valores. No entanto, como na Coreia do Norte e aqui, às vezes nós não conseguimos ainda colocar esses valores em prática. E eu acho que é aí que surge o drama. A nossa lei humana, sem dúvida nenhuma, ela vem evoluindo ao longo do tempo, porque ela vem cada vez mais assimilando concepções de justiça, amor, solidariedade, fraternidade, liberdade e igualdade. E compatibilizar liberdade e igualdade é muito difícil. Porque se eu der liberdade para todo mundo, um vai querer esmagar o outro. E se eu der igualdade, a gente está diminuindo a liberdade. Nós só vamos conseguir resolver essa equação com a aplicação da fraternidade. Mas vocês acham que é fácil? Esse grito ecoa aqui na Terra há muito tempo, mas nós somos ainda muito renitentes. É como diz aquele velho ditado, né? Na verdade, é um comentário de um doutrinador já mais antigo. Cada povo tem um governo que merece. Nós, como habitantes da Terra, temos como estrutura social aquilo que nós merecemos, porque é um reflexo das nossas capacidades e também das nossas necessidades. Mas a lei humana, ela vai puxando a gente para frente, ela vai puxando a gente para cima. Sem dúvida nenhuma, diz-nos o Livro dos Espíritos, que a lei humana é imperfeita, mas ela vai refletindo aos poucos a lei divina. Então, quando nós olharmos para o nosso mundo e encontrarmos coisas que ainda estão fora do lugar, primeira coisa que nós vamos perceber, talvez a lei do mundo já tenha detectado aquilo, mas nós não estamos conseguindo cumprir ainda. A nossa Constituição fala em fraternidade e dignidade da pessoa humana. Olhemos ao nosso redor para que tenhamos certeza de que a dignidade da pessoa humana não foi ainda distribuída para todos, como nós sonhamos que um dia possa ser. Mas nós estamos remando. É o nosso mundo imperfeito aqui. É como se fosse esse nosso mundo imperfeito em contraste com o mundo perfeito, que é o mundo das ideias, se fosse lá na obra de Platão, ou talvez a Cidade dos Homens, de Santo Agostinho, ou quem sabe as notícias que nós temos do nosso lar por meio do André Luiz com Chico Xavier. O fato é que nós precisamos continuar trabalhando. Sabe por quê? Porque se a lei do homem já fosse totalmente igual à de Deus, não estaríamos mais num planeta de provas e expiações.
Então, a justiça social, não tenho dúvida, é uma meta e ela vai se realizar paulatinamente à medida que cada um de nós conseguir se aprimorar. E vai depender, isso aqui, ó, dos nossos braços e das nossas mãos. Não vai cair do céu, tem maná não. Nós temos que colocar as mãos às obras, as mãos à obra, ficou melhor, né? Para que possamos conquistar esse mundo com que sonhamos. Mentor espiritual, pode aparecer? Apareceu. Eu queria que fosse assim, Betinho. Eu queria, toda vez que eu tenho uma dúvida, um problema, eu queria chamar o mentor e ele aparecer igual você aparece aqui na live, viu? Amigo. Aparecer, ele até aparece. O problema é a gente ver e ouvir, né? Exatamente. Agora você falou tudo. Falou tudo. Rafael, quer falar alguma coisa a respeito disso ou passamos para uma próxima? É breve. Primeiro eu vou mostrar a camisa aqui. Boa. Isso. Respeito, tolerância, paciência e amor. Maravilha. Que se a gente ainda não consegue viver isso da forma mais intensa, pelo menos a gente coloca na camisa, porque nós vamos refletindo em todos os instantes. É uma meta dos meus dias viver todas essas propostas. Mas eu queria, Denis, a sua resposta aí eu acho que já preencheu os nossos corações, eu queria fazer uma pequena consideração, que é a seguinte: quando nós pensamos em justiça de Deus, em justiça social, eu penso o seguinte: nós caminhamos para uma melhor compreensão da justiça de Deus. E eu gosto de estabelecer uma metáfora, porque nós, enquanto caminhamos no mundo, nós refletimos a justiça de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com a nossa maturidade espiritual, o quanto já vivemos, o quanto já evoluímos, mas Deus é tal qual, uma metáfora, gente, alguém que está no alto do monte, que consegue ver o antes, o agora e o depois. Então, por mais que a nossa justiça evolua, o nosso senso de justiça social, nós ainda não agasalhamos Deus que vê antes, vê durante e vê depois. E eu quero contar uma breve história que retrata isso. Um dia, José Raul Teixeira, junto com os amigos, jantava num restaurante aqui em Niterói. E saindo, logo na porta do restaurante, como é comum acontecer com cada um de nós, estava um mendigo, que sensibilizou demais o nosso Raul e os companheiros que estavam junto. Raul, lógico, ajudou aquele mendigo, mas ficou muito sensibilizado com aqueles pensamentos recorrentes. Puxa vida, como o nosso mundo ainda sofre das desigualdades sociais. Como nós ainda estamos longe de entender a bondade, o amor de Deus e de refleti-la por sobre o mundo para que os homens tenham mais, se tratem mais como irmãos, que as oportunidades cheguem a todos, quando se acercou o benfeitor Camilo. E médium, quando o guia se acerca, ele logo pensa, puxa vida, vem algo. E o Camilo disse assim para ele, meu filho, estás refletindo sobre a situação do nosso irmão mendigo apenas sob o viés da vida presente. Tu te encontrares com aquele que foi um grande político de uma vida passada. Alguém que desperdiçou o erário, o dinheiro público, agindo sob o guante da sua vontade. E ele rogou a Deus e aos seus benfeitores espirituais que viesse na mendicância para poder refletir o quanto é difícil viver na precariedade e o quanto ele desperdiçou uma oportunidade pretérita. Então, a justiça de Deus, que é a justiça da reencarnação, está devolvendo a ele a oportunidade de se redimir. Nós queremos e pretendemos que, através da caridade, vocês se ajudem uns aos outros, mas não questionem aquele que é a onipotência, aquele que é o amor e aquele que é a justiça soberana. Porque quando pensamos em justiça e amor, precisamos volver aquilo que Lázaro nos diz no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, numa dissertação belíssima, ele nos diz o seguinte, que Jesus trouxe a primeira palavra do alfabeto divino, o amor. O Espiritismo trouxe a segunda, reencarnação. Porque sem a reencarnação, a noção das vidas que se sucedem, nós não conseguimos compreender o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Mas concordo com Denis, estamos no caminho de cada vez mais conseguir vincular os nossos propósitos de justiça aos propósitos de Deus. Opa! Que maravilha. Só completando aqui os nossos amigos que estão também de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Manaus,
Goiânia, Ribeirão Preto, Anápolis, Santa Maria e Maricá, no Rio de Janeiro aqui. Um abraço a todos vocês. Não esqueçam, pessoal, de dar aquele joia lá na FEDEF, né, na FEB TV, no canal onde vocês estão, compartilhar com os amigos, o vídeo fica salvo lá, para que vocês compartilhem essas ideias e a gente possa estar ajudando as pessoas. Amigos, a gente está vivendo um momento que não é simples, né, para nós da humanidade, né, um momento singular, e tem me chegado muitos jovens que estão com dificuldade de se equilibrar nessa psicosfera de tantos desencarnes, de tanta gente sofrendo, essa questão da desigualdade social, ou aquela questão de que o pessoal não consegue ficar em casa por vários problemas, e eu sinto muito que estamos nesse momento de desequilíbrio, né, que eles estão sofrendo. A gente conversa muito com eles, mas eu queria ouvir vocês, o que a gente pode também estar ajudando esses jovens para que eles possam se equilibrar cada vez mais nessa situação que a gente sabe que vai um pouco, né, na dificuldade nossa de não estar tendo um convívio social mais efetivo. Olha, Betinho, eu vou dizer uma coisa aqui muito rápida, e aí eu vou passar para o Rafael completar para a gente. Mas eu queria só frisar o seguinte: primeira coisa que me vem à cabeça, e é por isso que eu estou dizendo que eu não vou nem responder tudo, a gente não pode perder de vista a necessidade de a gente se proteger em primeiro lugar. Realmente, o momento é difícil, o cenário ele traz intensos desafios, e às vezes eu vejo muita gente perdendo a oportunidade de fazer coisas simples, mas que nos ajudam a ficarmos blindados. Jesus disse para que nós fôssemos também prudentes, no caso, prudentes como as serpentes, no sentido de que nós não vamos baixar a nossa retaguarda. A maioria de nós está forçado a viver mais tempo em casa do que está acostumado. E aí eu pergunto, e o culto no lar? E a oração todo dia, de manhã? Aí a gente fala assim, mas é porque eu esqueço, ou então eu não sinto que melhora tanto. Tem coisas que só vão trazer para a gente o resultado ao longo do tempo. Então a gente tem que investir nisso. Se a gente ficar dando vazão a um monte de notícia que só traz uma coisa ruim, se a gente deixar de utilizar as ferramentas mais simples que estão à nossa disposição, como a oração, buscar um conteúdo bacana aqui na internet, vai ver as lives antigas aí da FEDEF, vai ouvir uma música bacana, uma coisa que te joga para cima. Aí tudo fica um pouco mais difícil. Então, eu não estou respondendo a pergunta que eu vou passar para o Rafael aqui, mas eu estou fazendo primeiro a proposta da preparação. Antes de sabermos as coisas que a gente pode fazer no sentido de resolver o problema, a gente tem que talvez se perguntar, será que eu não estou baixando muito a minha guarda? Será que eu não estou entrando para esse momento que é tão difícil, muito descuidado? Meus amigos, a gente está dentro de casa, mas está sujeito às influências espirituais. E aí o que nós temos que fazer é buscar uma sintonia melhor, para a gente evitar entrar nessa onda que não vai nos ajudar. Até porque se a gente não fizer isso, a gente também não vai conseguir ajudar muito as pessoas que estiverem precisando. E amigos, familiares, que às vezes estão numa situação crítica. E aí se você não se ajuda, familiar não se ajuda, vem o conflito, vem a dificuldade, vem o desânimo, vem o desespero. A gente tem que usar aquilo que está à nossa disposição. Chamando o mentor Betinho, pode voltar. Ou então passa aí para o Rafa. Rafa, tá contigo, Rafa, tá contigo. Pois é, eu acho interessante o jeito do Denis falar, porque ele responde tudo e ainda fala que está só iniciando. Eu quero, meu amigo Denis, endossar tudo que você está dizendo e apenas trazer mais algumas considerações. Eu não estou respondendo, eu estou aderindo àquilo que você colocou. Meus amigos pelo Brasil inteiro, eu quero que, num primeiro momento, nós reflitamos sobre uma verdade que eu escutava de minha mãe quando ainda nem espírita eu era. Até os meus 18 anos eu fui católico. E a verdade é a seguinte, um brocardo popular: não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Nós nos esquecemos muitas vezes que tudo está conforme a vontade de Deus, a sua misericórdia e a sua justiça. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje
tem uma finalidade útil. E quando vamos à questão 737 do Livro dos Espíritos, lá na lei de destruição, que é uma das leis morais, Kardec indagou os benfeitores do espaço da imortalidade. Porque Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores. Porque Deus nos manda o coronavírus, a gripe espanhola, as guerras, esse período de quarentena, esse período de recolhimento dentro dos nossos lares, e a resposta se deu para que a humanidade possa avançar, para que os homens possam se transformar moralmente. Então, esse período que estamos dentro dos nossos lares não é um período de reclamações, um período de se relacionar com Deus como quem escreve uma carta para o PROCON. Sabe como quem escreve uma carta para o PROCON? Por que você fez isso, Deus? Porque eu estou dentro do meu lar sem poder ir para a minha academia, sem poder ir para a minha faculdade? Não, não é para isso. É para a gente ressignificar os nossos propósitos, perguntar a Jesus, aos bons espíritos, naquela conversa através da prece, onde eu preciso me melhorar, onde eu preciso atuar de uma forma diferente, nos reconectar a Jesus, porque nos dias da nossa vida corrida, de manhã colégio, de tarde faculdade, de noite trabalho, ou de dia trabalho, e às vezes na correria no final de semana, sempre vinculado às redes sociais, sem tempo para mais nada, eu não estava tendo tempo de pensar em Jesus, de pensar nas coisas nobres da vida, de pensar no espírito imortal que eu sou. Então esses são tempos que Deus nos mandou para que a gente possa ressignificar a nossa existência, pensar em nós mesmos, estar com os nossos familiares e produzir algo nobre, mudar o fluxo dos nossos caminhos. E como a gente pode sair, eu vou usar uma palavra que Joana de Ângeles usa na sua série psicológica, são 16 livros que nos ensinam a como agir nesses momentos. Como sair daquele morbo, da tristeza, da depressão, das angústias, estabelecendo um sentido existencial, estabelecendo um sentido psicológico à nossa vida. Eu quero dar 2 exemplos. O primeiro exemplo de uma jovem, o nome dela Anne Frank. Imaginem se nós nos encontramos hoje em situação mais difícil que a dela. A guerra colocou ela, sua irmã e seus 2 pais dentro de um refúgio em Amsterdã. E vocês acham que ela ficou depressiva? Vocês acham que ela começou a reclamar dos homens, das pessoas? Não. Ela começou a escrever um diário, que hoje é um dos livros mais famosos que nós conhecemos, o Diário de Anne Frank. E uma das citações que ela nos deixou é: apesar de tudo, eu ainda acredito na vida e na bondade dos seres humanos. E ela só foi morta porque alguém traiu os seus familiares e no campo de concentração ela não foi exterminada. Ela acabou morrendo de uma doença, a febre tifoide ou tifo, mas morreu como alguém que não deixou de produzir, como alguém que não deixou de acreditar na vida, como alguém que dava um sentido psicológico à sua existência. Uma outra personalidade é Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, a terapia que dá um norte à nossa existência. Porque vejam a vida desse homem. Ele foi levado até um campo de concentração, vários deles terminando em Auschwitz. E nos campos de concentração, ele viu a sua esposa sendo morta, com um filho na barriga. Soube que seus pais foram mortos, mas eu tenho 2 opções. A primeira opção é ficar depressivo, me angustiar e me suicidar, como muitos faziam nos campos de concentração. Mas eu escolho viver. O tema da nossa live de hoje. Eu escolho a vida, porque a vida se apresenta das mais variadas tonalidades. Eu tenho algo para fazer no mundo. E ele, terminando a Grande Guerra Mundial, quando no dia D os aliados entram pela Normandia, os russos chegam em Berlim, libertando todos aqueles que estavam dentro dos campos de concentração, ele sai. Vai para os Estados Unidos e forma e edifica a logoterapia, que devolve a vitalidade, a alegria de viver às pessoas, propondo que elas tenham um sentido para a vida. E como isso? Eu tenho que encontrar no meu cotidiano algo que me dê prazer, algo que preencha os meus dias. E o que é isso, Rafael? Pergunte a você mesmo, olhe para as suas possibilidades e veja o que vai te tirar da inércia, o que vai te tirar dos pensamentos ruins. Porque, meus amigos jovens, cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina da depressão. Cabeça vazia, oficina das ideações suicidas. Se você gosta de cozinhar, cozinhe.
Faça pasta, cozinhe carnes, cozinhe legumes, dedique-se à culinária que você acha que é melhor para a sua existência. Se você gosta de um instrumento, dedique-se a tocar. Faça como Denis Soares, encha as redes sociais de conteúdo nobre, conteúdo propositivo. Se você gosta de escrever, se você gosta de conversar com as pessoas, converse com as pessoas que hoje estão tristes, estão amarguradas, mas não abdique da sua vida. Não abdique das suas horas. Desenvolva a solidariedade. Como assim, Rafael? Como ser solidário quando hoje eu não posso ver gente, abraçar pessoas? E há um filósofo, um gênio da Renascença italiana, Leonardo da Vinci, que nos diz: quem disse que para estar junto eu preciso estar perto? Para estar junto, eu preciso estar dentro, que nós possamos entrar dentro da dor das outras pessoas, que por muitas vezes é maior do que as nossas, e perguntar: como eu posso te ajudar? É indo no supermercado fazendo uma compra para você, já que você está numa condição mais vulnerável? É ligando para você quando você está entristecido? Não faltam oportunidades àqueles que querem preencher os seus dias. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Compete a cada um de nós, como nos diz Joana de Ângeles, dar um colorido, dar um norte, conferir um sentido à nossa existência. E, por certo, junto com a ajuda dos profissionais do mundo e com a terapêutica espírita, nós podemos vencer os desafios da depressão, os desafios da angústia, porque, no fundo, nós escolhemos viver. Ô Beto, eu tenho que fazer um complemento aqui. Se alguém for seguir aí, for seguir o que o Rafa falou, de a pessoa vai cozinhar. E aí, se quiser fazer alguma coisa doce, eu posso passar meu endereço também, porque às vezes a pessoa não vai conseguir comer tudo, entendeu? Aí a gente aceita, pode mandar para a gente aqui, você extravasa cozinhando umas coisas bem boas e manda para nós, certo? Agora, fora a brincadeira, é só para dizer o seguinte, às vezes a gente tem dificuldade de achar isso, mas é tentativa e erro. Eu tenho uma proposta, viu, Betinho? É fácil essa. Você entra hoje nas notícias da internet, só tem comentário, o pessoal um esculachando o outro. Eu leio essas reportagens e fico, gente, cadê o jovem espírita? Eu vou chamar uns jovens espíritas aqui para fazer uns comentários legais. Quer fazer uma coisa boa? Entra aí nas reportagens da internet e faz um comentário de fraternidade. Faz um comentário de incentivo. E, às vezes, a gente vê as pessoas muito focadas em espalhar o mal. Vamos espalhar o bem. Nós temos um tesouro incrivelmente incomparável, como até o Rafael já mencionou. Nós não temos o caminho do tesouro, não. Nós temos o tesouro na mão. E a gente pode tentar espalhar ele. Agora, quem quiser realmente fazer um docinho, mandar para mim, não tem problema nenhum. Eu passo o endereço aí no final. Preferência para chocolate, essas coisas. Passar só para o Denis e para o Rafael, como vocês podem ver, eu não estou precisando de docinho nesse momento, né? A câmera também nunca vai favorecer, como dizem os artistas. É a luz. Mas, gente, muito legal, porque vocês se complementaram nas respostas, porque é fundamental, Denis, quando você falou da questão do se cuidar, porque às vezes a gente vai naquele afã, e tem uma passagem do Emmanuel que eu acho muito boa, para a gente estar no lodaçal, se não tiver nada amarrado na cintura, não vá, senão você vai ficar lá no lodaçal, né, vai ficar preso lá, com certeza, e depois um monte de coisa que a gente pode estar fazendo, que o Rafael falou, que vocês falaram, e muito bom mesmo. Gente, nós temos aqui mais pessoas de Jaraguá do Sul, Juatuba, Minas Gerais, aqui é terra de Denis sabe tudo de lá. Conchas, São Paulo, Xanxerê, olha só, gente, Caçapava do Sul, Várzea Paulista, Campinas, São Luís Gonzaga, então, aqui, ó, Cascavel, Cacoal, Foz do Iguaçu, que lindo, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. Às vezes a gente não coloca aqui também a pergunta, porque a gente tenta manter o foco de qual é o nosso assunto. Não fique triste, tem assuntos espalhados, lives que tocam a respeito das perguntas que vocês fizeram aqui também. Mas tem uma pergunta que nos chegou aqui interessante, da Aline Barreto. Olha só, amiga nossa que esteve com a gente até na COGEDEF, beijo
grande para você e para os filhos aí. André Trigueiro relata em seu livro que, ao contrário do que se pensa, muitas vezes a maioria dos casos de suicídio poderia ser evitada com acompanhamento médico adequado e uma rede de apoio. Qual o papel da mocidade nesse contexto? Muito bacana. Eu vou passar para o Rafa, porque ele é o psicólogo. Ele falou que é logo psicólogo, um negócio assim. Esse homem hoje ele está on fire. Olha só, eu vou ser breve, Denis, porque eu estou me esticando muito. E vou deixar, agora eu dou aquelas pinceladas e você responde. Pode ser assim? O livro é esse aqui, companheira? Porque eu estou aqui presente com vários livros ao meu redor. De fato, muitos suicídios podem e deveriam ser evitados com um acompanhamento especial e com a ajuda de um bom médico. E quando falamos de suicídio, a Organização Mundial de Saúde, ela já trata o suicídio há alguns anos como uma pandemia silenciosa. E hoje nós falamos da pandemia do coronavírus e nos esquecemos que pessoas no mundo estão se matando durante todo o instante. Trazendo uma estatística que eu tirei lá do site, que hoje é o site que fala, que conversa com as pessoas, a cada 4 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. E a cada 1 hora no Brasil, uma pessoa se suicida. Ou seja, nós temos pessoas aos borbotões morrendo no mundo diariamente. E igualmente temos no Brasil, a cada 1 hora, uma morrendo e 4 tentando. E o que nós podemos fazer para evitar tudo isso? É lógico que essa terapêutica tem que ser uma terapêutica dúplice, porque a pessoa, muitas vezes, ela precisa do auxílio de um bom psicólogo, ressignificar aqueles problemas que ela traz na alma, que estão impedindo de ver as suas dificuldades como propostas libertadoras. Ela só enxerga obstáculo, ela só enxerga montanha na sua frente. Vem a psicologia e não tira aquele obstáculo, mas ensina, conforme o Denis muito bem falou, a dar a volta, a passar por cima, ou seja, a vencer aquilo que está me atrapalhando. Às vezes a pessoa precisa do medicamento do psiquiatra, porque o psiquiatra é hoje alguém que cuida do nosso quimismo cerebral. E muitos espíritas, às vezes, não gostam do psiquiatra. E eu falo isso utilizando-me das citações de Joana de Ângeles. O psiquiatra é um amigo nosso, é alguém que Deus enviou para que nós possamos nos melhorar, nos conhecer. E os medicamentos que nós usamos, eles agem numa parte cerebral nossa, que são as sinapses entre um neurônio e outro, que fica, às vezes, deficitária de determinados neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, e o remédio age para recompor essas substâncias. Então, veja, é preciso um bom psicólogo, um bom psiquiatra, e esses médicos, muitas vezes, nos diz, Manuel Filomeno de Miranda, eles são, durante o período do sono, destacados para reuniões no plano espiritual. Ele fala isso num livro notável chamado Tormentos da Obsessão. E lá, sob a batuta dos benfeitores, eles são intuídos, eles aprendem novas técnicas para lidar com os pacientes. Mas, adindo essas duas propostas, nós temos a proposta espírita. Nós temos a proposta da mocidade espírita, que é esse corpo de apoio, que é essa pessoa que se aproxima do jovem espírita, porque o jovem espírita, como eu cheguei na casa espírita, ele não chega dizendo que vai se matar. Ele não chega dizendo que está triste, mas ele chega com sinais. Entristecido, é aquela pessoa que está sempre com a cara amarrada, e nós precisamos aprender a ler esses sinais. Nós precisamos conhecer os nossos jovens, ser aquela pessoa que faz a leitura da sua fisionomia e interage com ele para entender que ali está alguém depressivo. Ali está alguém que precisa de um apoio, de um amigo, e a mocidade espírita age muito bem nesse mistério. Porque o que o CVV faz, aquela escuta empática, propiciando que a pessoa fale através do telefone, através do Messenger, através do e-mail, nós, como dirigentes de mocidade espíritas, como pessoas que lidam com os jovens, podemos fazer a cada reunião, entrando na realidade dos nossos jovens,
Porque ser espírita é lidar com gente, e gente tem problemas. Nós somos um amontoado de sentimentos que não são lineares. Esses sentimentos, eles vão lá em cima, eles vêm cá embaixo. E nós precisamos cada vez mais aprender a escutar as outras pessoas e, entrando na realidade delas, nos perquirir. Como eu posso ajudar? Como eu posso dar as mãos a esse jovem e ajudá-lo para que ele possa se recuperar? O que nós não podemos fazer, minha amiga, é achar que aquele jovem vai se recuperar, porque não temos conhecimento suficiente para isso, somente com a doutrina espírita. Quando a própria doutrina espírita recomenda que nós nos valhamos das terapias e dos medicamentos do mundo, mas na condição de orientadores, orientar para os recursos que temos na casa espírita e para os recursos que Deus manda através do bom médico, através do bom psicólogo. Segue, Denis. Amigo, muito legal. É isso, sabe? Eu só queria comentar mais na perspectiva, assim, da empolgação mesmo. Mocidade é bom demais, né? Eu já vi jovem que foi numa mocidade e não gostou, viu, Rafa? Né, Betinho? A gente já viu. Mas é porque você ainda não encontrou a sua. Porque você tem que ter a paciência também de encontrar a sua. É uma rede, sabe por quê? Porque te ajuda a pensar os problemas da vida sem ser pelo paradigma materialista. O paradigma materialista, ele empobrece as nossas reflexões. E na mocidade, a gente está aberto a pensar conforme o paradigma do espírito. E isso é muito bacana. Aí vai entrar tudo que o Rafa disse aí, vai usar. A gente tem que estar treinado, preparado, porque a gente precisa se ajudar, sobretudo porque amanhã o necessitado podemos ser nós também. Então a gente tem que fazer isso, mas sem a gente deixar de perceber que quando a gente se coloca nesses ambientes, a gente já conquista uma coisa muito legal. Volta, mentor, volta que eu estou precisando de uma orientação aqui. O benfeitor Camilo dizia para o Raul que nós, enquanto orientadores de mocidade espírita, nós precisamos achar o olho do coco. Porque o jovem, ele chega até nós e ele tem as particularidades dele. Nós precisamos achar como chegar àquele jovem. Porque se ele não está gostando, muitas vezes, não somos nós que estamos deixando de dar o conteúdo espírita. É a nossa realidade que ainda não se aproximou da realidade dele. E nós não podemos hoje, em termos de espiritismo, trabalhar como nós trabalhávamos há 30 anos atrás, na época que eu e você éramos a mocidade, Betinho. Na época, vocês dois aí. Betinho foi meu evangelizador, Rafael, sabia? Porque hoje nós já falamos em geração X, geração Y, geração Z, e os jovens hoje são a geração high-tech. Então nós precisamos utilizar todos os recursos para entender os nossos jovens e, entrando na realidade dele, saber: será que ele está triste? Será que ele está precisando de um auxílio? Será que eu já estou conseguindo achar o olho do coco, na metáfora do benfeitor Camilo? Porque quando nós achamos o olho do coco, nós ganhamos o jovem. E ganhando o jovem, nós podemos salvar uma vida, junto com o auxílio das outras terapias que nós já citamos. É isso aí, isso aí. Teve um aqui colaborando, que eu vi que você disse que botou uns livros aí, que pediu dicas de livros. Rafael, ou o Denis também pode passar. Então, acho que Amanda Fernandes, aqui, pronto, para dar um nome, pediu dicas de livros. Vamos lá. Se eu pudesse indicar livros, eu sou assim, eu gosto tanto do espiritismo, que para entender o espírito imortal que somos, fazendo uma curva com os dias do espiritualismo, que nós muitas vezes deixamos de meditar, o livro que eu indico é sempre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para que a gente possa ir mais especificamente aos assuntos que nós estamos tratando hoje, Vitória sobre a Depressão, que é um dos livros da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. E esse livro aqui, que é um livro formidável, de um amigo nosso, um jornalista, que fala como ninguém sobre o suicídio. Viver é a melhor opção. Eu deixaria essas 4 sugestões. E deixaria como sugestão também assistir os vídeos de música do Denis Soares. E as lives da FEB TV e do FED... Como é que fala isso aí, ô Betinho? FEDEF TV. FEDEF.
Ó, as músicas do Denis eu ia falar, poxa vida, você nem me deixou, mas não só do Denis. Tem coisa melhor, gente. Vai ouvir Tim e Vanessa aí. Tim Vanessa, mas para jovem a gente tem o Evangelizar é Amar, um grupo lá do Sul, muito bacana, com as músicas bem legais, tudo a ver para eles. Grupo Bem no Espírito Santo. Vai lá, me fala mais aí, ó. Alma Sonora. Robson Ribeiro, aqui em Niterói, que deve estar nos acompanhando. Alan Filho. Alan Filho. João Vitor. Tem muita coisa. Aqui do interior. Muita coisa, né? Não, e hoje, ele falou do João Vitor, e hoje tem isso, que é uma coisa muito bacana, né? Hoje todo mundo está vindo, os jovens estão ouvindo a música no streaming. Você entra em uma, já puxa para outra lá. Aí só Brasília, só o Distrito Federal tem 10, 15 bandas espírita com CD. É uma maravilha, gente. Coisa demais para ouvir. Vamos fazer um desafio aqui para os jovens aqui, Denis, Rafael. Vamos. Cria lá no YouTube, gente, uma playlist de músicas que tem a ver para os jovens. Eu ainda não vi. Essa a gente normalmente bota, só vai Tim Vanessa uma atrás da outra. Não que seja ruim, é muito bom Tim Vanessa, mas tem seu público. Eu quero ver o jovem criar a playlist. Lógico que tem Tim Vanessa na playlist do jovem também, mas eu sei que tem que ter outras coisas. Eu estou procurando essas playlists. Eu juro que eu tenho vontade de realizá-las, mas a gente se prende num monte de coisa, acaba não fazendo, mas eu quero ver os jovens fazendo essas playlists. Passam para a gente. Não vamos esquecer do GAN, do nosso amigo Maurício Kelly. GAN, olha só, olha aí, a injustiça. Grupo Arte Nascente, pelo amor de Deus, é fantástico, Maurício Kelly. Muito bom mesmo, gente. Então é isso. Estamos chegando ao final, passamos aqui, né? Mas eu queria, além de agradecer de coração, Rafael, é um prazer estar te conhecendo. Denis, a gente já... Eu ganhei um irmão para a vida, de outras vidas já, né? E aí a gente está sempre se comunicando, a saudade é enorme, a saudade, enorme. Ele vem aqui, a gente bate um papo gostoso, mas eu estou devendo uma visita lá em Maceió, eu sei que eu estou devendo uma visita lá em Maceió. Mas tá muito. A gente vai dar um jeito nisso. Rafa, é um prazer enorme, Denis. Eu queria ouvir vocês, o recado final de vocês para os jovens, para o pessoal que está assistindo a nossa live, trazendo essa força que vocês dois têm, muito legal. Beto, Rafa, eu acabei de pegar aqui, ó, eu tenho uma playlist no meu canal com músicas de vários desses que vocês falaram aí. Estou postando aqui na FEB TV. Pessoal, no nosso vídeo hoje na FEB TV, o pessoal vai me dizer aí se funcionou. E aí depois, espera lá, deixa eu já jogar, eu vou jogar isso aqui também agora no canal da FEDEF. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho para mim que a coisa mais importante que nós precisamos fazer por nós mesmos é tirar um pouco o peso dos ombros. Eu estou achando que está todo mundo muito envergadinho, assim. É muita pressão, é muita culpa, é muita responsabilidade, e a gente não está conseguindo respirar. Tira um pouco essa pressão dos seus ombros. Você não tem que alcançar o sucesso material dos seus pais. Você não tem que satisfazer as expectativas que as pessoas têm sobre você. Mas você tem um propósito. O propósito de ser feliz e encontrar sua missão. Emmanuel nos diz que todos nós temos a nossa missão. E quando a gente se colocar no caminho para encontrar essa nossa missão, as coisas começam a clarear. E às vezes a gente fica achando que essa missão que a gente tem para encontrar é inventar a vacina do vírus, ou é fazer a primeira viagem a Marte. Mas, às vezes, a missão é uma coisa relativamente simples, no entanto, é algo que vai nos fazer extremamente felizes. Às vezes, a nossa missão é poder cuidar de algumas pessoas que estão próximas de nós. É fazer um trabalho relativamente simples, mas que vai nos dar essa segurança. Foque em encontrar a sua missão. E lembra de uma coisa, se você estiver passando dificuldades, todo mundo passa. Gente que fez coisa muito legal passa dificuldade. Aí talvez você tenha família espírita, ou se você não tem amigos espíritas. Aí falaram indicação de leitura, tá aqui um livro, ó. 50 anos depois, Emmanuel, Chico Xavier, conta a história da Célia. A Célia é maravilhosa. Pois a Célia tem um momento lá de muita dificuldade que ela fica em depressão. A vida tem vários lances
parecia que tudo não ia ter solução e ela fica numa situação muito difícil, mas ela dá a volta por cima. Como outros personagens de livros maravilhosos que a gente lê. Então, quando alguém te cobrar, fala assim, não, mas espera lá, a Célia também teve seus momentos de dificuldade, vai me dar uma chance. E se deu uma chance de correr atrás, de se superar, de caminhar, de ir adiante. É isso que eu espero, não só por você, por mim, por todos nós, pelos meus obsessores, que estão sempre comigo aqui no quarto. Boa noite, pessoal. Não tinha falado com eles ainda hoje agora. E tem uns aqui embaixo também, eu já falo com vocês, gente. E assim, vamos juntos, que nós temos muita coisa ainda para realizar. Então, um abraço muito grande para todos. Amigo Beto, muita saudade de vocês, todos os meus amigos aí do Distrito Federal. Eu tentei entrar um pouquinho aqui nos comentários no YouTube e vi muitos amigos lá. Deixo meu abraço para cada um de vocês, que são pessoas que eu estou sempre encontrando nos Encontros Espíritas 2020. Eu comecei o ano falando assim, esse ano eu vou em vários encontros espíritas. Aí Deus disse, não vai. E aí a gente tem que acatar, não é? E vamos aqui vivendo com o que a gente tem, porque a vida guarda ainda muitos capítulos incríveis para nós. Vamos nos manter aptos a vivê-los. Beijo grande para todos e até a próxima. Antes do Rafael falar aqui, só dizer que a provocação fez sentido. O pessoal se sentiu provocado, botou, gente, tem um Spotify, tem uma lista no Spotify. Gente, a ideia é essa mesmo, que isso vai ficar salvo no chat ao vivo, as pessoas vão poder entrar e poder ir lá no link, porque, como o Rafael falou, a música salva um momento que a gente está ali ruim, faz a gente se reconectar com a gente, não é isso? Rafael, o seu recado, os seus agradecimentos. O meu recado final é em duas palavras, gratidão e alegria. Eu quero agradecer a FEDEF, acho que agora eu falei certo, Betinho. Quero agradecer ao meu amigo Betinho, que eu estou conhecendo hoje, mas eu sinto, Betinho, que a gente já se conhece há algum tempo. Quero agradecer a você, Benio Soares, uma grande inspiração para mim, pelas músicas, pela pessoa que você é. Quero agradecer a cada um desses companheiros que pelo Brasil afora nos acompanharam, vibraram junto com cada um de nós, e me despedir com uma poesia que virou uma música do nosso Luiz Antônio Mileco. Luiz Antônio Mileco, um grande trabalhador espírita, que aqui nas terras do Rio de Janeiro, ele nasceu com uma deficiência visual, mas a deficiência visual não o impediu de produzir, de falar de Jesus, de praticar o bem, e através de suas canções, de suas letras, fazer do mundo mais bonito, mais colorido, quando ele diz da seguinte forma, e eu quero que cada um daqueles que me escutem pense que Mileco e eu estamos endereçando para vocês. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Rima rica que faltava no poema do universo. Cada um de nós, meus amigos, pelo Brasil afora, somos essas rimas ricas que faltavam no poema do universo. E o poeta do infinito, que é Deus, o Pai de amor, de misericórdia, de justiça, e Jesus, o amigo de todas as horas, contam com cada um de nós. E permanecem do nosso lado em todos os instantes, naqueles que as lágrimas teimam enrolar, nos instantes da quarentena, nos instantes da dor, da depressão, das ideações suicidas, nos dizendo assim: vocês são minhas rimas ricas, eu estou ao vosso lado. Sigam em frente, trabalham no bem, porque nós precisamos a todos os instantes escolher viver. A minha mensagem, então, é essa. Eu escolhi viver, e vocês, tenho certeza que também. Um beijo afetuoso e que Jesus nos guarde, nos abençoe e proteja, hoje e sempre. Oh, que lindo, gente. É fantástico. Obrigado você que está em casa, que participou com a gente. Não esquece de compartilhar essa live, de se inscrever no canal da FEDEF, da FEB TV e de tantas outras federativas, porque isso ajuda mesmo, tá certo? Domingo que vem, teremos aqui com a gente Adeilson Salles e Cássius Vantuil. Os jovens leem. Opa! Olha aí a provocação. Eu tenho aqui que eles leem e muita gente aqui não sabe. A gente que acha que eles não leem.
Os jovens leem, vamos com um bate-papo bem gostoso dessa alma criativa ao extremo que é o Adeilson Salles, que vem trazendo as obras num linguajar bem jovem para a gente poder degustar, né? Já era bom, vai ficando melhor, vai ficando para todo mundo. E o Cassius Vantuil também, que é aqui da nossa casa, do nosso cantinho, que é um leitor que me inspirou muito na época de mocidade, sabe, Denis? Me inspirou muito na época de mocidade. Obrigado, gente, foi lindo, foi leve, foi profundo. Tem um aqui que botou isso aqui, não são palavras minhas, está aqui no chat. Foi leve e foi profundo, e era isso mesmo que a gente queria para falar de Escolho Viver. E para encerrar, uma música que é belíssima. Desculpa, Denis, ter que elogiar mais uma vez, mas é uma letra fantástica, que é Apesar da Dor, e eu não podia deixar encerrar essa live sem essa canção, que vocês levem e espalhem para todas as pessoas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com a música Apesar da Dor e até domingo que vem. E agora, Jovem Espírito. Olho pro céu e as nuvens me pedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau que eu subirei também. Me faz mais aprender sobre tudo e sobre nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, ver tudo que eu posso ver, brotar a inspiração. Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço o que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido, sim, eu olho pra frente, apesar da dor, apesar da dor. Sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro, e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir, me fez melhor entender sou feito e agora a dor é só lembrança. Me sinto pleno ao redor, vejo o sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar. Apesar da dor, yeah.